Olá, bom dia. Deputados e senadores aprovam crédito suplementar que garante recursos para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Relator defende o teste de integridade em servidores públicos, uma das propostas em análise na comissão que debate as 10 medidas de combate à corrupção. Na CPI da Lei Rouanet, autoridades calculam que os desvios podem chegar a 180 milhões de reais ao longo dos 20 anos de existência da lei. A Comissão Geral vai reunir deputados especialistas para discutir os desafios da agricultura familiar. Do Salão Verde, ao vivo, Mariana Prichitsky. O plenário pode terminar de votar daqui a pouco projeto que flexibiliza participação da Petrobras no pré-sal. Hoje é quarta-feira, 19 de outubro, agora em Brasília, 8 horas e 53 minutos pelo horário brasileiro de verão. Esses são os destaques do Câmara com Notícia, que já está no ar. Deputados e senadores aprovaram um crédito suplementar que garante recursos para o FIES. São mais de 700 milhões de reais para o pagamento aos bancos pela intermediação dos empréstimos do Fundo de Financiamento Estudantil. Na sessão do Congresso desta terça-feira também foram votados vetos presidenciais. Como nas tentativas anteriores, a sessão do Congresso Nacional começou em meio à obstrução. A justificativa da oposição ao governo de Michel Temer é que um novo veto presidencial havia entrado na pauta e precisava ser discutido antes de os dois primeiros terminarem de ser votados. Os defensores do governo a atacaram. Lamentavelmente, o PT, que causou um desastre na economia do nosso país, fica agora impedindo que se resgate recursos para a educação, para se pagar o FIES. São os estudantes que recorrem ao financiamento público para estudar. A crítica era porque os vetos presidenciais impediam a votação dos demais itens, como o projeto que libera mais dinheiro para o FIES, o programa que financia cursos superiores e instituições particulares. A nossa obstrução, ela se deve exatamente para que o FIES não desapareça no futuro, presidente Renan Calheiros. Porque congelar os gastos públicos durante 20 anos, coisa que nenhum país do mundo fez, tamanha é a irracionalidade desta política, vai prejudicar não só o FIES, vai prejudicar toda a educação pública e privada brasileira. Foi votado e mantido o veto que impedia a criação de cargos em diversos órgãos federais, outro que dava incentivos fiscais para investimentos em saneamento básico e um terceiro que reajustava os salários de defensores públicos federais. O último item movimentou os debates. Eles defenderam ao longo do último período 1,5 milhão de brasileiros e brasileiras, sobretudo os mais pobres, em áreas como a educação, a saúde, o acesso a benefícios previdenciários, o BPC. Eles são os únicos com a possibilidade de postularem contra a União. A Defensoria Pública merece reajuste. Mas, senhores parlamentares, o reajuste ultrapassou a inflação. Estão tendo reajuste de quase 100%. Quase 100%. Inadmissível, inexequível. Isso não é olhar para os pobres. E o plenário chegou a uma das votações mais esperadas do dia. O projeto que libera mais dinheiro para o Ministério da Educação, garantindo recursos para o pagamento do financiamento estudantil bancado pelo governo, o FIES, que está tendo atrasos. Sem dúvida nenhuma, a aprovação desse PLN resolverá o problema neste ano. Certamente teremos problemas nos anos subsequentes, como lamentavelmente já temos tido nos anos anteriores. Mas é assim que vai se levando, ano a ano, garantindo a possibilidade de o aluno completar a sua formação, completar o seu bacharelado e, a partir daí, poder exercer uma profissão de nível superior. Com a defesa unânime da proposta, o projeto foi aprovado de forma simbólica. A reclamação foi sobre a forma como a votação foi encaminhada. Acelerar a votação do FIES e entrar na votação da LDO. Na LDO tem a previsão do teto do gasto. Aplicado o teto do gasto do FIES, aquela parte que é subsídio poderá cair.
e vai ficar mais caro e inviável para os alunos que contrairão crédito. O teto não vai diminuir o valor da educação e muito menos do FIES. O teto é pelo todo do orçamento. O teto não é específico para a educação. O teto é no teto do gasto, no limite do orçamento. E os recursos da educação e da saúde serão mantidos pelo piso. E o piso garante a recomposição com relação ao FIES, que é uma grande vitória dos estudantes e dessa casa. O projeto também garantiu recursos extraordinários para o Ministério da Educação realizar o Enem. E os deputados e senadores aprovaram ainda outros 5 projetos de créditos adicionais para ministérios e órgãos federais. Os destaques à Lei de Diretrizes Orçamentárias ficaram para a próxima sessão do Congresso Nacional. Nesta terça-feira não houve sessão de votações aqui na Câmara. E para falar sobre as votações no plenário, eu vou chamar a repórter Mariana Pichitsky, que está no Salão Verde. Bom dia, Mariana. Bom dia, Vera. Bom dia a todos. Vamos falar um pouquinho sobre as votações de ontem, essa sessão do Congresso, que foi até mais de 10 da noite, começou ainda de manhã, ao longo de todo o dia, muitas votações, e também sobre possibilidade de votação hoje aqui na Câmara. Estamos com o deputado Arnaldo Jordi, que é vice-líder do PPS, ele que é do Pará. Deputado, qual que é o seu... Primeiro, um balanço de ontem, a sessão do Congresso muito longa, muitas votações importantes. Bom dia. Muitas votações e principalmente a aprovação de um programa que dá esperança e sonho para milhões de famílias nesse Brasil afora, principalmente aquelas menos favorecidas, que dependem de um crédito antecipado, que é o FIES, para poder cursarem a universidade e depois de concluir os seus cursos pagarem esse crédito, e que, lamentavelmente, nós estamos desde 6 de julho tentando aprovar isso aqui. Lamentavelmente, a oposição ao governo tem procrastinado. Mas ontem, finalmente, nós conseguimos aprovar os créditos para o FIES, o que renova a esperança desses jovens estudantes brasileiros que têm na escola, no saber, no conhecimento, a sua única esperança de ter um lugar ao sol. Foi uma votação importante. Deputado, a notícia já de muitas faculdades que já tiveram problemas com a falta do dinheiro do FIES, dá para reverter o que foi aprovado ontem? Eu acho que em parte dá, porque houve uma certa esperteza de algumas instituições de ensino particular que, na verdade, elas recebem um crédito antecipado. Quer dizer, na verdade, é uma demanda que está garantindo para essas universidades e, portanto, elas têm que ter uma taxa menos atrativa do ponto de vista do mercado. E elas tentaram fazer um reajuste ao largo do que a lei estabelecia. Mas eu acho que isso vai ser resolvido e o mais importante é que nós aprovamos os créditos para renovar esses contratos do FIES para milhões de brasileiros e jovens brasileiros que têm na universidade a perspectiva de ter um lugar ao sol. Bom, quem está aqui para conversar com a gente também, deputado Jorge Sola, que é vice-líder do PT. Deputado, estamos falando sobre a sessão de ontem do Congresso, uma sessão longa, muitas votações. Que balanço o senhor faz? Bom dia. Mais uma vez o governo golpista atropela a oposição, tenta aprovar, passa um rolo compressor em alta velocidade, tenta aprovar a PEC 241, a PEC da morte, a PEC da desigualdade de qualquer jeito. Suspenderam ontem a sessão do Congresso, inclusive, para que o relatório fosse aprovado na comissão especial. E assim não dá para entender. O governo golpista não faz uma medida provisória para resolver os créditos FIES e atropela a pauta com outras agendas. É claro que a população brasileira sabe como o governo Lula e o governo Dilma viabilizaram o acesso dos trabalhadores, dos filhos dos trabalhadores à universidade. O meu estado, por exemplo, a Bahia, só tinha uma única universidade desde 1808, um curso criado por Dom João VI. Hoje nós temos 7 universidades no estado da Bahia, graças ao que o governo Lula e Dilma fizeram de ampliação da rede pública, além da ampliação da rede privada, através do ProUni, através do FIES. Isso foi uma ampliação muito importante para eles, para os golpistas, e já teve deputado que teve até a transparência de dizer que quem não tem dinheiro não vá para a universidade. Estão cortando. O MEC já cortou as bolsas de residência médica para o ano que vem, não sei se vocês já sabem. O Ministério da Saúde já cortou os contratos com farmácia popular. O Ministério de Ciência e Tecnologia, aquele bolo que fizeram, botando ciência e tecnologia, comunicações, misturando tudo, já anunciou que vão reduzir em 30% as bolsas de pesquisa. Eles estão cortando as políticas públicas, eles estão reduzindo o dinheiro que você, trabalhador, paga e chegava para atender a necessidade da população que mais precisa. Então nós estamos denunciando, da mesma forma que ontem atropelaram, passaram o rolo compressor, tentaram a todo jeito. Eles não querem dar tempo para a população brasileira perceber o desastre social que estão construindo, reduzindo o dinheiro para a saúde, para a educação, para a ciência e tecnologia,
Eles querem desvincular o salário mínimo da aposentadoria, eles querem reduzir os direitos dos trabalhadores, eles querem fazer com o governo sem voto, golpista, o que não conseguiram fazer porque eles não ganhavam eleição. Foram 4 eleições derrotados com o projeto de Estado mínimo, com o projeto de desigualdade, com o projeto de favorecer os rentistas, favorecer a elite brasileira. Tem um governo da elite sem voto contra o povo. Bom, deputado Jordi, daqui a pouco, às 11 horas, tem uma sessão extraordinária na Câmara. Na pauta, o principal item é conclusão do projeto que flexibiliza a participação da Petrobras no pré-sal. O senhor acha que é possível terminar essa votação hoje? Estão faltando destaques. Eu acho que sim, inclusive tem um destaque de nossa autoria, reservando ao domínio da Petrobras todas as reservas acima de 1 bilhão de barris. Essa é uma contribuição importante para essa nova modelagem que está se fazendo, no sentido de dar viabilidade à Petrobras. Nós sabemos o escândalo da Lava Jato está aí sob domínio público, o que fez o Partido dos Trabalhadores na principal empresa brasileira. Hoje tem vários executivos dessa empresa presos, além de outros dirigentes do Partido dos Trabalhadores, e é evidente que a Petrobras perdeu a sua capacidade de investimento. O que é que o projeto do pré-sal estabelece? Que a Petrobras tem o direito de escolha quais são aqueles campos dos 154 quilômetros quadrados de extensão do polígono do pré-sal. A Petrobras vai ter o direito de escolher aquilo que é rentável, que tem viabilidade econômica, que pode se traduzir em royalties, inclusive, em economia para o país, no sentido de investir na educação e na saúde. Aquilo que não tiver na condição da Petrobras, por ela definida como atividade de risco ou não tão atrativas do ponto de vista do mercado, vai permitir que haja uma licitação para que outras empresas brasileiras ou estrangeiras possam investir, pagando royalties, inclusive, ao Brasil, para que haja investimentos na saúde e na educação. Então, acho que pode ser aprovada, deve ser aprovada essa medida urgente para tentar equilibrar a capacidade de investimento da nossa querida Petrobras. Deputado Jorge Sola, o senhor acredita que pode ser concluído hoje esse projeto? Olha, eu concordo com o deputado Arnaldo Jordi, porque acho que é uma forma de diminuir o estrago que estão fazendo. Eles estão entregando a maior riqueza brasileira às multinacionais do petróleo. O pré-sal é a 4ª maior reserva de petróleo do mundo. Está toda mapeada, não tem risco, não tem risco. Já sabem o que existe lá na profundidade e é uma riqueza reconhecida internacionalmente. O golpe no Brasil foi inclusive financiado com recursos das petroleiras internacionais também. O acordo com Serra data de 2008 para entregar o pré-sal para as multinacionais. Então eu concordo, é diminuir o prejuízo. Nós vamos preservar, se for aprovada essa medida, vamos preservar uma parte da riqueza. Infelizmente, isso vai ser mais ou menos 1/3 da riqueza preservada e 2/3 vai ser entregue pelo governo entreguista, pelo governo golpista. Inclusive, quero até parabenizar o deputado Arnaldo Jordi, porque eu sei que ele foi um dos raros deputados da base do governo que votou contra a PEC 241. E peço a ele o apoio para que a gente, no segundo turno, possa derrubar essa PEC, porque é uma maldade que estão fazendo com a população brasileira. Congelar por 20 anos os recursos para saúde e educação, entregar o pré-sal para as multinacionais, parar de investir em áreas essenciais como saúde, educação, assistência social, isso é um desastre social. Nós não podemos permitir isso e temos que continuar denunciando. E eu conto com os raros parlamentares que não são entreguistas para que a gente possa diminuir o prejuízo com o pré-sal e possa barrar o segundo turno da PEC 241. Bom, só para lembrar, a discussão sobre 241 continua, está prevista para votação na segunda-feira. Depois nós vamos discutir isso aqui com os deputados. Obrigada, deputado Arnaldo Jordi, deputado Jorge Sola, pela entrevista. Vamos voltar com a Vera no estúdio. Vera. Obrigada, Mariana. Deputados, vamos continuar o jornal. Representantes do Ministério Público, da Polícia e da Justiça Federal estiveram aqui na Câmara nesta terça-feira para contribuir com as 10 medidas contra a corrupção. Dessa vez, os pontos mais debatidos foram a proteção às testemunhas não envolvidas no processo e o polêmico teste de integridade. É o que mostra a repórter Mariana Monteiro. Um dos pontos das 10 medidas contra a corrupção discutido na comissão especial tem nome em inglês. É o whistleblower, que numa tradução livre significaria a pessoa que sopra o apito. Na prática, é aquela testemunha que dá informações importantes, mas não é uma das partes do processo. Participantes dos debates defenderam a criação de instrumentos para proteger estes informantes. A figura do whistleblowing, que já é aplicada em vários países, inclusive Estados Unidos, Reino Unido, recomendada pela União Europeia, visa exatamente proteger a figura desse terceiro
para que ele se sinta, inclusive, estimulado a trazer esses fatos ao público, ao conhecimento do Ministério Público. Outra medida que agradou a quase todos os palestrantes foi a educação contra a corrupção. O relator, deputado Onyx Lorenzoni, do DEM do Rio Grande do Sul, pensa em criar um fundo com recursos destinados a campanhas governamentais sobre ética e cidadania e contra a corrupção. O delegado Márcio Anselmo, que atua na Operação Lava Jato, considera este o ponto mais importante dentre as 10 medidas. Estruturas que visam a manter ou despertar na sociedade esse sentimento ou essa causa de combate à corrupção. Isso talvez é o legado que os senhores poderão deixar para as futuras gerações aqui, principalmente no reforço à educação e cidadania, talvez seja a parte mais importante do projeto, muito mais do que aqui criminalizar ou endurecer penas. Por que não tratar de ética, cidadania e valores já nos primeiros anos de vida, nas escolas, nas universidades e nos concursos públicos? Tornar obrigatório qualquer concurso público esse tema, valores, ética, cidadania e sobre temas de bem público. Um dos pontos que continuam causando polêmica é o chamado teste de integridade, que seria aplicado em funcionários públicos em determinadas ocasiões. Alguns deputados e procuradores acham que ele poderia ser usado politicamente, mas o relator insistiu na utilização deste instrumento. Me parece desperdiçar uma ferramenta que já se provou eficaz em Hong Kong, Singapura, Polícia de Nova York, Polícia de Chicago, Polícia de Los Angeles e outras. Então, quer dizer, os índices policiais nos Estados Unidos, quando carteira com valores eram deixadas dentro das viaturas ou dos veículos utilizados, o grau de devolução do recurso era de 70% antes dos testes, ou seja, 30% ia para o bolso de alguém. Depois da aplicação dos testes, o grau de devolução é de 99%. É a velha história de que você colocar uma câmera de segurança no teu prédio ou na tua casa, mesmo que ela não funcione, o fato dela estar lá já vai servir como um inibidor de uma tentativa ali de roubo, furto, etc. 3 vetos à lei que regulamenta o trabalho dos agentes comunitários aguardam análise do Congresso Nacional. O Poder Executivo cortou alguns pontos que os agentes consideram prioritários e eles prometem uma grande mobilização nacional para tentar convencer deputados e senadores a derrubarem os vetos. Entre os principais pontos do texto aprovado está a implementação do adicional de insalubridade, mas este foi um dos itens vetados pelo Executivo. Hoje não existe regulamentação da insalubridade para o agente comunitário, para o agente de combate a endemias no âmbito de Brasil. Só existe uma norma já ultrapassada do Ministério do Trabalho e Emprego, do ano de 70, mas assim, não é utilizado específico para a nossa categoria, que teve a regulamentação no ano de 2006. Então, assim, a nossa categoria não está inclusa nessa norma regulamentadora. Então, é uma oportunidade do Congresso corrigir esse erro e regulamentar essa insalubridade, já que os nossos trabalhadores estão expostos a riscos insalubres em várias comunidades. Além do adicional de insalubridade, o Executivo vetou outros 2 pontos da lei. A determinação de que o governo federal pague pelos cursos de qualificação dos agentes comunitários e a prioridade para os agentes no programa Minha Casa Minha Vida. O nosso trabalhador, ele é obrigado por lei a morar na comunidade onde ele trabalha. Então, muitas vezes, com salário baixo, salário irrisório de R$ 1.014, não tem condição financeira para poder adquirir um imóvel naquela comunidade. Então, a prioridade no Minha Casa Minha Vida seria a chance de corrigir de uma vez por todas essa injustiça. Nossa categoria considera como uma traição. Infelizmente, nós trabalhamos muito tempo dentro do Congresso Nacional, junto à Câmara Federal e o Senado, para aprovar esses artigos que é de suma importância para a categoria, a qual nós gostaríamos que o Congresso Nacional ele derrubasse esses vetos. Este projeto foi analisado por uma comissão especial em caráter conclusivo, ou seja, não houve necessidade de votação em plenário. O relator do projeto na comissão especial, deputado Pedro Chaves, discorda dos vetos.
nós entendemos que o governo poderia sancionar a lei na sua integralidade. Como aconteceu o veto, nós vamos analisar aqui com a assessoria da Câmara sobre a possibilidade ou não da manutenção desses vetos ou a derrubada dos vetos. Então isso será analisado aqui pelos parlamentares, obviamente com o apoio da assessoria aqui da Casa, para que a gente, se possível, dentro do possível, fazemos o máximo para atender a categoria dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia, justamente pelo trabalho importantíssimo para a sociedade que eles desenvolvem. Vamos voltar ao Salão Verde com a repórter Mariana Prischitski, que tem mais informações sobre o plenário nessa manhã. Daqui a pouquinho, comissão geral. É isso, Mariana? Isso, Vera. Tá para começar uma comissão geral que vai discutir a situação da agricultura familiar no Brasil, desafios, o que precisa ser feito, como é que a Câmara pode ajudar esse setor. Nós estamos com o deputado Heitor Chu, que é do PSB do Rio Grande do Sul, que vai comandar essa comissão geral e que sabe muito bem do assunto porque é agricultor familiar, né, deputado? Qual que é o problema principal hoje no Brasil aqui? Olha, esse tema do desenvolvimento rural, ele é muito amplo e nós precisamos, nessa comissão geral aqui, fazer discussão básica em 3 pontos. Primeiro, a agricultura familiar. O que ela é, os seus conceitos, os rumos que ela está tomando, a extinção do MDA, enfim, todas essas coisas vão entrar nesse mote. A segunda questão é como é que a gente faz a sucessão rural. Como é que a gente segura o jovem lá na agricultura para que ele possa ser um produtor? Quais as ferramentas que ele precisa para isso? E o terceiro ponto é o que diz respeito à questão da reforma da Previdência. Toda semana tem notícia, vamos reformar a Previdência. De cada 10 agricultores com quem eu falo, 8 me dizem, não mexe na Previdência. Por quê? O agricultor já se aposenta só aos 60 anos, o homem 55 anos, a mulher. Exposto ao clima, ao sol, à chuva, os agrotóxicos, é uma profissão diferenciada. Portanto, esses 3 pontos vão estar aqui sendo discutidos, conversados, debatidos, certamente vai ter muita opinião, muita sugestão, talvez algumas coisas novas possam surgir, mas o mote da comissão geral são esses 3 temas. Falando na reforma da Previdência, realmente o senhor falou, toda semana tem notícia. Como é que o senhor acha que vai ser possível preservar a situação dos agricultores familiares na reforma da Previdência? Bom, primeiro nós estamos dizendo há muito tempo que nós confiamos mais nos números da Anfip do que nos números do governo. Os agricultores, quando comercializam a sua safra, contribuem para a Previdência com 2,3% do valor bruto da comercialização. Ou seja, o agricultor tem contribuição. Ele ajuda a pagar a sua própria aposentadoria. E o que nós entendemos que precisa ser feito é tratar diferente quem é diferente e não de forma igual. Nós já temos idade mínima, nós nos aposentamos só aos 60 anos e se o governo quiser ver o campo com gente, ele faça a reforma da Previdência sem machucar esse público, porque se tiver efetivamente alguma situação de desconforto esse público, nós vamos ter uma debandada geral e a juventude vai embora em volume maior ainda do que nós temos hoje. Pois é, falando justamente na debandada da juventude, deputado, uma das formas de segurar o jovem no campo seria melhorar a educação, dar uma formação formada para isso. Como é que o senhor acha que é possível? Nós temos 3 ou 4 coisas que são fundamentais. O jovem agricultor também quer estudar. Ele precisa ter o quê? Acesso à escola, universidade e às ferramentas, internet. Professor não separa aluno da cidade e do interior, são tratados de forma igual. Um tem internet e o outro não tem. Segunda questão, energia elétrica nós temos em grande parte do país, mas a energia, a força para ele colocar o equipamento para fazer com que a produção melhore, isso não tem. Portanto, assim como já teve um Luz para Todos, precisa ter agora um reforço de rede para que as máquinas e equipamentos possam funcionar. 2 coisinhas básicas. Tem algumas coisas mais? Tem, mas se resolver essas 2, pode ter certeza que muitos jovens vão permanecer no meio rural, vão conseguir produzir e se tornarão verdadeiros empreendedores. Deputado, para concluir, pode sair dessa comissão geral algum projeto, alguma coisa prática que a Câmara possa fazer para melhorar a situação da agricultura familiar? Nossa proposição é justamente essa. Nós vamos ter aqui o pessoal da assistência técnica, extensão rural, do movimento sindical, do Ministério, para discutir esse assunto e quanto mais sugestões, opiniões e críticas vierem e quem sabe brote dali alguma luz nova para a gente fazer essa sucessão rural, essa valorização e o desenvolvimento rural, com certeza vamos abraçar essa causa e fazer esse debate dentro dessa casa e junto com os governos dos estados que também têm responsabilidade disso e o governo federal. Deputado Heitor Chu, obrigado pela entrevista. Muita gente já está chegando aqui para a Comissão Geral. Obrigada, boa Comissão Geral. Vera.
E você já viu nesta edição do Câmara com Notícia. Deputados e senadores aprovam crédito suplementar que garante recursos para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Relator defende o teste de integridade em servidores públicos, uma das propostas em análise na comissão que debate as 10 medidas de combate à corrupção. Agora em Brasília, 9h17. E você vai ver depois do intervalo. A CPI da Lei Rouanet ouviu a ex-ministra da Cultura, Ana de Holanda. Os desvios ao longo dos 20 anos de existência da lei podem chegar a 180 milhões de reais. Agora em Brasília, 9h18 pelo horário brasileiro de verão. O Câmara com Notícia está de volta. A Câmara aprovou um projeto que amplia os canais de comercialização de polpa e suco de frutas produzidos em regime familiar. Pela proposta, o procedimento para o registro e rotulagem dos produtos serão simplificados. Ana Maria comprou essa chácara perto de Brasília para plantar milho e mandioca. Mas quando se deparou com a riqueza das frutas do Cerrado, mudou o rumo do investimento. É tanto cajuzinho do Cerrado que a produção chega a se perder. A gente tem interesse em fazer, porque nós temos muita fartura de frutas aqui, sabe? A gente congela, como se faz em casa mesmo, né? Na cozinha normal, nós temos o freezer, a gente colhe, higieniza, tem todo o cuidado que é exigido, mas ainda não tem a estrutura física para ter ainda o rótulo concluído. É que hoje a legislação sanitária concentra no Ministério da Agricultura a autorização para processamento de frutas em sucos, polpas e doces. As exigências são tantas que, na prática, só indústrias conseguem atuar no setor, o que torna rara no mercado a existência de sucos orgânicos e artesanais. Nós já temos a matéria-prima, que são as frutas do Cerrado, nessa área grande do Cerrado que a gente está preservando, sabe? Agora, quanto às exigências todas de documentação, de produção, o ambiente, o espaço físico, a cozinha industrial, isso nós não temos ainda. Embora algumas pessoas que são amigos, que são visitantes aqui da região, elas vêm comprar fruta assim in natura, sabe? Sem congelamento. A gente já faz alguns doces, alguma coisa, mas às vezes a gente está longe da gente começar, da gente concluir, né? Já começamos, eu te mostrei ali, nós começamos já a construção da cozinha, já individualizamos os banheiros, mas ainda falta bastante coisa, sabe? Autor da proposta que simplifica os canais de comercialização de polpa e suco de frutas produzidos na agricultura familiar, o deputado Alceu Moreira acha que a mudança na lei vai iniciar uma nova fase da fruticultura familiar no Brasil. O que nós queremos é uma legislação segura, que tenha na garrafa, por exemplo, o nome do proprietário, a data que foi extraída e a natureza do suco. Se lá num litro daquele de suco tem problema, tem o nome do proprietário de onde veio e ele é responsabilizado por isso. Tem uma associação a que ele pertence. Tem 1000 formas de organizar. O que é certo é que fazer o agricultor botar fora uma riqueza que faz falta para tantos e que acaba não indo para o bolso dele é certamente um contrassenso que o poder público, o Ministério da Agricultura, a Secretaria da Agricultura do Estado e do município não pode fazer. A CPI da Lei Rouanet ouviu nesta terça-feira a ex-ministra da Cultura, Ana de Holanda. Ela ocupou a pasta entre 2011 e 2012, quando foram descobertos os primeiros indícios de irregularidades na área. Autoridades calculam que os desvios chegam a 180 milhões de reais ao longo dos 20 anos de existência da lei. Ana de Holanda foi ministra da Cultura durante 20 meses, nos anos de 2011 e 2012. Foi descoberto ali o primeiro indício que levaria à Operação Boca Livre, da Polícia Federal. O secretário percebeu que tinha fotos de um projeto que foram usadas em outra. Por acaso, peraí. Aí foi perceber isso, aí que viu que era o mesmo CPF. Aí, na minha gestão, aconteceu isso, sim. Foi aí, o que fez? Manda para a CGU. É o caminho natural e obrigatório quando detectamos esse tipo de coisa. De acordo com Ana de Holanda, o Ministério da Cultura recebe anualmente cerca de 9.000 projetos de incentivo. Mas a avaliação envolve pedidos e também a prestação de contas de projetos já beneficiados. O maior problema que eu vejo era que a gente só ia examinar essa prestação de contas às vezes alguns anos depois de realizado. Então,
essa prestação, da forma que está, ela realmente não dá muita conta, não. Isso cria um problema prático. Enquanto os projetos concluídos não são avaliados, as empresas continuam operando normalmente. Agora, imagina isso se acumulando ao longo de 10 anos. E pior, uma mesma pessoa poderia abrir diferentes empresas, ir ano a ano realizando operações fraudulentas. Mas isso é um problema da lei ou com a fiscalização? A lei é correta. O que não está acontecendo é o controle. Quer dizer, o projeto é aprovado, na execução se faz totalmente diferente. E fica por isso mesmo. Quer dizer, só daqui a alguns anos é que vai verificar que o cara gastou o dinheiro em local inadequado. Nós não podemos criminalizar a Lei Rouanet. Ela precisa de acertos? Precisa. Mas isso não significa que nós temos que extinguir a Lei Rouanet. Os dois deputados também concordaram em outro ponto. A CPI deveria ter começado com a análise do que a Polícia Federal já investigou sobre o caso. O presidente justificou. O pedido de informações foi feito, mas ainda não teve resposta. Por isso, a tática deve mudar. Nós não podemos ficar eternamente, nós temos 120 dias, esperando a boa vontade das pessoas em querer mandar os dados. Então, tanto a Polícia Federal quanto o Ministério Público, nós vamos então agora começar a trabalhar em cima de datas e dados para que a gente possa dar celeridade aos trabalhos. O Jornal da Câmara, o nosso Jornal da Noite, já começou a exibir uma série de reportagens especiais sobre o ensino médio no Brasil. Você vai ver quais são os problemas do ensino médio brasileiro e as propostas para resolvê-los. Seria apenas uma questão de recurso financeiro ou é necessário melhorar a gestão? O envio da proposta por medida provisória prejudica o debate ou se justifica pela urgência das reformas? O repórter Lincoln Macário ouviu autoridades, especialistas e os mais interessados no assunto, alunos e professores. Esta noite, a reportagem vai abordar a possibilidade de flexibilização do currículo, o que permitiria que o estudante escolhesse as disciplinas que mais têm a ver com o futuro profissional dele. Não perca, a partir das 8 horas da noite, aqui na TV Câmara. E nesta edição do Câmara com Notícia, você ficou sabendo que deputados e senadores aprovaram crédito suplementar que garante recursos para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Relator defende o teste de integridade em servidores públicos, uma das propostas em análise na comissão que debate as 10 medidas de combate à corrupção. A CPI da Lei Rouanet ouviu a ex-ministra da Cultura, Ana de Holanda. Os desvios ao longo dos 20 anos de existência da lei podem chegar a 180 milhões de reais. E esta edição do Câmara com Notícia está chegando ao fim. Nós podemos voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é quarta-feira, 19 de outubro, neste momento em Brasília, 9 horas e 26 minutos. Você acompanha a partir de agora, direto do plenário Ulisses Guimarães, a comissão geral que vai debater a agricultura familiar no Brasil. Um ótimo dia para você.